Oi pessoal, é uma boa noite para vocês. Sou Marcos Lima, estou aqui mais uma vez com todo o prazer da minha vida para ministrar para vocês mais uma pequena porção da Palavra de Deus. Como eu sempre digo, a Palavra de Deus ela é alimento para as nossas almas. Assim como o nosso corpo precisa do alimento físico, a nossa alma também necessita de alimento. E o único alimento para a alma é a Palavra de Deus. Que o Espírito de Deus paire sobre a sua vida nesta noite, neste momento, para que a palavra ministrada, ela penetre no seu coração e comece a germinar, a fazer efeito. Eu quero ler na carta de Paulo a Timóteo, 2 Timóteo, capítulo 3, no versículo 16. Só a primeira parte do versículo que diz: toda a Escritura é divinamente inspirada. Ou seja, toda a Escritura é inspirada por Deus. Toda a Bíblia é inspirada por Deus. O que é inspirada? O processo da respiração, nós jogamos para dentro o oxigênio e soltamos o gás carbônico. Quando nós jogamos o oxigênio, o ar, para dentro, nós estamos inspirando. Jogar para dentro, inspirar. Quando nós soltamos o ar, estamos expirando. Então, quando nós soltamos, estamos expirando. Quando nós colocamos o ar para dentro de nós, estamos inspirando. Então, inspirar é colocar para dentro. Quando a Bíblia diz que a palavra de Deus é inspirada por Deus, é porque Deus inspirou, Ele colocou dentro dos homens a sua palavra. Eu já ouvi alguém dizer para mim que não crê na Bíblia, porque a Bíblia foi escrita por homens. Mas você sabe por que ela foi escrita por homens? Porque o único ser racional que Deus criou foi o homem. A girafa não poderia escrever a Bíblia. O elefante também não. Nenhum outro animal poderia fazer esta obra para Deus. Deus criou o homem para a glória de Deus. Deus criou o homem, o único ser racional, para que o homem fosse representante de Deus aqui na terra. E os homens que Deus escolheu para escrever a sua palavra, para transmitir para nós a sua palavra, foram homens selecionados. Não foram quaisquer homens, foram homens selecionados por Deus. A Bíblia, ela é um livro histórico, é um livro profético, é um livro poético, é um livro escatológico, isto é, fala das coisas futuras, e também é um livro espiritual. O apóstolo Paulo, lá em Coríntios, ele diz que as coisas espirituais só se discernem espiritualmente. O que quer dizer isso? O homem natural não entende as coisas do Espírito de Deus. O homem natural não entende as coisas do alto, não entende a palavra de Deus. Muitas e muitas pessoas já disseram para mim, eu leio a Bíblia, mas não entendo o que a Bíblia diz. Porque a Bíblia só se entende através do único intérprete que existe, chama-se Espírito Santo. Ele é o único intérprete da Bíblia. O próprio Jesus, quando estava falando a respeito do Espírito Santo, ele disse, ele vos ensinará todas as coisas, vos guiará em toda a verdade. Então, o homem natural, meu amigo, ele, pelo seu intelecto, ele não crê que um homem tocou no mar com uma varinha e o mar se abriu. E um povo, uma multidão passou dentro daquele mar a pés enxutos. O homem natural, ele não crê, pelo seu intelecto, ele não crê que um jovem franzino, magrinho,
matou um gigante com 5 pedrinhas numa funda. O homem natural, ele não crê que um homem passou 3 dias no ventre de uma baleia e depois saiu vivo. O homem natural, ele não crê que um homem matou 1000 homens com uma queixada de jumento. Não foi com uma metralhadora nem com um tanque de guerra, foi com uma queixada de jumento. Então só se crê na palavra de Deus pelo Espírito de Deus, que é o único que pode revelar a palavra de Deus para nós. Eu sempre fui uma pessoa, aquela pessoa estilo Tomé. Eu só acreditava naquilo que eu via, naquilo que acontecia comigo. Por mais que as pessoas falassem para mim, eu só acreditava quando acontecesse comigo. E antes de confessar Cristo como meu Senhor e Salvador, eu ouvi muitas e muitas vezes a palavra de Deus. Mas ela entrava no ouvido e saía no outro. Eu não guardava. Não guardava por quê? Porque eu não acreditava em muitas coisas que está na Bíblia. Mas um certo dia, eu estava num barzinho onde nós íamos tocar samba, eu e os colegas. E naquele dia, era uma tarde de sábado, eu não consegui pegar o instrumento para tocar. E os colegas estranharam, eu mesmo estranhei aquela situação, eu não sabia o que estava acontecendo. Eu não conseguia pegar o instrumento, eu não sentia vontade de pegar o instrumento para começar a tocar. E os colegas pega, eu daqui a pouco eu pego, e não peguei o instrumento, não toquei. De repente me deu uma vontade de ir para uma igreja evangélica. Eu falei para eles, e quando eu falei para eles, eles riram. Achavam que eu estava brincando, ou estava louco. Eu, porém, insisti e eles me deixaram em casa. E eu fui para uma igreja evangélica. E ali eu fiquei na lateral, nem entrei no templo, fiquei na parte lateral. E quando o pastor, no final do culto, fez o convite, eu levantei minha mão, não hesitei, fui lá para frente, em meio à multidão, e confessei Jesus como meu Senhor e Salvador. Um dos colegas que tocavam comigo disse para o outro que eu só ia passar 15 dias na igreja. Ele falou, daqui a 15 dias ele sai. O outro falou que eu só ia ser crente até o carnaval. Já passaram 33 carnavais, 33 anos, e eu digo para você que de todas as decisões que eu tomei na minha vida, essa foi a maior e melhor decisão. O dia que eu neguei o meu ego, o meu eu, e recebi Jesus Cristo no comando, no trono, no leme da minha vida. Foi a melhor decisão que eu tomei. E só sabe o que significa essa experiência quem toma essa decisão. Por mais que você ouça, você não vai ter uma ideia, uma noção do que significa servir a Jesus Cristo. Durante a minha trajetória como evangélico, como crente, muitas e muitas maravilhas Deus tem operado nas nossas vidas. Se eu fosse contar agora o que Deus tem feito nas nossas vidas, passaria a noite toda aqui e não contaria tudo. Muitas maravilhas Ele fez, é como diz o salmista no Salmo 40, muitas são, Senhor meu Deus, as maravilhas que tens operado. Eu quisera anunciá-las, mas é impossível contá-las. São muitas as bênçãos, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, as maravilhas que Deus faz nas nossas vidas. Então, tudo isso vem acontecendo depois que eu tomei a decisão de receber Jesus Cristo no senhorio da minha vida. E como nós estávamos falando no início, o tema de hoje é: podemos acreditar na Bíblia ou devemos acreditar na Bíblia? Por que nós devemos acreditar na Bíblia? Existem 1000 razões pelas quais nós devemos acreditar na Bíblia. Existem 1000 provas de que a Bíblia é a palavra de Deus. Se você chegar num presídio de segurança máxima,
em meio àqueles prisioneiros de alta periculosidade. Naquele presídio você distribui 1000 livros do Graciliano Ramos, do Zé de Alencar, você distribui 1000 livros seculares. Você vai em outro presídio e distribui também 1000 livros, ou melhor, 1000 Bíblias. No primeiro presídio você distribui 1000 livros do Graciliano Ramos ou Monteiro Lobato. No segundo presídio você distribui 1000 Bíblias. Daqui a um ano você vai nos 2 presídios. Naquele que você distribuiu o Graciliano Ramos, está do mesmo jeito, se não tiver pior. Naquele que você distribuiu Bíblias, você vai lá dentro vai ter uma igreja. Por quê? Porque a palavra de Deus, ela transforma. A Bíblia não é um livro qualquer. A Bíblia transforma, a Bíblia regenera, a Bíblia santifica, a Bíblia purifica o homem e leva o homem para o céu. Eu costumo dizer que a Bíblia é o mapa da mina, é o manual que Jesus deixou para chegarmos ao norte, chegarmos ao céu, para termos um encontro com Ele. A Bíblia Sagrada, meu prezado, ela foi escrita por homens diferentes, em nações diferentes, lugares distantes um do outro, em tempos, épocas distantes, séculos, milênios distantes. Mas a Bíblia não se contradiz em nada. Um exemplo é o profeta Ezequiel. Ezequiel e Daniel escreveu aqueles livros séculos e séculos antes de Cristo. João escreve o Apocalipse depois de Cristo. Mas tudo que Daniel fala está no Apocalipse, tudo que João fala no Apocalipse está lá em Daniel. A Bíblia não se contradiz, porque a Bíblia não é palavra de homem, a Bíblia é palavra de Deus. Uma certa senhora, professora de universidade, ela me perguntou certa vez, ela perguntou para mim: Marcos, qual é a prova, qual é a evidência que você tem de que a Bíblia é a palavra de Deus? Eu contei para ela só o sonho do rei Nabucodonosor. Há aproximadamente 600 anos antes de Cristo, o império era babilônico, a Babilônia que comandava tudo, e o rei da Babilônia era Nabucodonosor. O rei da Babilônia teve um sonho e ficou inquieto. Ele queria lembrar o sonho e a interpretação do sonho. Óbvio que não conseguiu. Então o rei mandou chamar os magos, os caldeus, os feiticeiros, para que eles revelassem o sonho do rei e dissesse ainda a interpretação do sonho. Loucura para o ser humano. Imagina, meu irmão, eu tenho um sonho e chego para você, falo para você: eu sonhei, quero lembrar o sonho e a interpretação do sonho. Fala para mim. É impossível. Impossível ao homem. Então o rei chamou os caldeus, os feiticeiros, os magos, para que eles lembrassem o sonho e interpretassem o sonho do rei. Não conseguiram, óbvio, não conseguiram. O rei deu uma ordem para matá-los. Daniel, que era um homem de Deus, um homem que orava 3 vezes ao dia, Daniel soube que o rei havia determinado uma ordem para matar os magos, os caldeus. Daniel foi até o rei e pediu um tempo ao rei para revelar o seu sonho. O rei deu um tempo a Daniel e Daniel foi orar ao Deus que conhece sonhos, ao Deus que conhece o oculto, ao Deus que conhece o amanhã, ao Deus que conhece o pensamento do homem. Então Deus revelou a Daniel o sonho do rei Nabucodonosor. Daniel voltou no rei, sentou com o rei e disse para o rei: Rei, você sonhou com uma estátua que se erguia diante de você. Essa estátua tinha a cabeça de ouro, o peito de prata, os braços também de prata, o ventre de bronze, as pernas de ferro e os 10 dedos dos pés, ferro misturado com argila, com barro. Repetindo, a cabeça da estátua era de ouro, os peitos da estátua eram de prata,
menos valioso que o ouro, inferior ao ouro. O ventre da estátua era de bronze, inferior à prata. As pernas da estátua eram de ferro, inferior ao bronze. E cada parte da estátua significava um império, um reino que viria depois da Babilônia. Aí Daniel vai agora para a interpretação do sonho. Disse: rei, a cabeça de ouro és tu, é o teu reino. Teu reino vai passar, depois de ti virá um outro reino, o peito de prata da estátua. Seria os medos e os persas. Depois virá outro reino, um terceiro reino. É o ventre da estátua, o bronze. Veio a Grécia, o Império Greco-Romano. As pernas da estátua seria o quarto império, o quarto reino, o Império Romano, na época em que Cristo estava aqui, no seu ministério terreno. Então, a Babilônia passou, os medos e persas passaram, o Império Grego passou, Império Romano, pernas da estátua, passou também, e os 10 dedos dos pés, ferro misturado com barro. O que significava? Era a divisão do quarto império, do Império Romano. A divisão das pernas de ferro da estátua. Seria dividido em 10 reinos, e isto aconteceu. Então Babilônia passou, medos e persas passaram, Império Grego passou, Império Romano passou. O Império Romano foi dividido em 10 reinos e não parou por aí. Aí Daniel falou: quando a estátua estava de pé diante de você, rei, uma pedra se destacou dos montes sem auxílio de mãos. Ela por si mesma se destacou e veio de encontro aos pés da estátua. A estátua então esmiuçou-se da cabeça aos pés. E essa pedra começou a crescer, 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 crescer. E Daniel mostra que esse é o quinto e último reino. É um reino espiritual, um reino não estabelecido por homens. É o reino de Deus. Eu quero lhe fazer uma pergunta, meu amigo, minha amiga. Babilônia passou? Passou. Medos e persas passaram? Passaram. Império Grego passou? Passou. Império Romano passou? Passou. A divisão do Império Romano passou? Passou. E esse reino, esse quinto reino, o qual simbolizava essa pedra, já chegou ou vai chegar? Há 2000 anos atrás, Jesus disse: é chegado o reino de Deus. É chegado o reino de Deus. Os coxos andam, os mudos falam, os surdos ouvem, os cegos veem. Então, há 2000 anos atrás, foi estabelecido o reino de Deus na terra. Quando Jesus ressuscitou, os discípulos estavam trancafiados com medo dos judeus. Jesus chegou até eles e conversou com eles, se apresentou a eles, e em seguida Jesus soprou sobre eles e disse: recebei o Espírito Santo. Ali aconteceu as primeiras regenerações, as primeiras conversões aconteceu ali, quando eles receberam o Espírito Santo. E eu contei para aquela mulher sobre essa questão. A pergunta dela foi: dê um exemplo, algo que mostra que a Bíblia é veraz, que a Bíblia é verdadeira, que a Bíblia é a palavra de Deus. Existem muitas e muitas e muitas provas. Hoje eu prego o Evangelho não só pelo que está escrito na Bíblia. Eu prego o Evangelho porque o que está escrito na Bíblia tem se cumprido na minha vida. Eu tenho tido experiências com Deus que eu não conto nem para todas as pessoas. E o melhor, o principal, o mais importante de tudo, não é as experiências que nós temos aqui na terra com Deus, não. O mais importante
é o que Ele tem preparado para nós lá no futuro, lá no porvir. Porque esta vida que nós passamos aqui na Terra é apenas um momento. Isso é um momento. Depois daqui nós temos uma eternidade a seguir. Está tudo escrito na palavra de Deus. Nós temos uma eternidade a seguir. Ou com Deus, ou sem Deus. E essa eternidade, nós decidimos enquanto estamos respirando. Porque depois daqui, não há reza, não há oração, não há pastor, não há missa de sétimo dia, nada pode fazer mudar a situação do homem depois que ele parte daqui. A Bíblia diz que cabe ao homem morrer uma só vez, vindo após a morte o juízo. Então, após a morte, vem o juízo. Nós estamos vivendo, meu prezado, momentos muito difíceis, não só no Brasil, mas no mundo inteiro. Nós vemos que a sociedade está invertendo valores. O homem está aplaudindo aquilo que é vil, aquilo que é desprezível, está rejeitando aquilo que é precioso, aquilo que é puro, aquilo que é santo. Nós vivemos numa sociedade onde o homem que é honesto, ele é excluído. Ele é tido como o bobão, quadrado. Ele não se enquadra na maioria. Mas eu quero lhe dizer uma coisa. Sempre existiu e sempre vai existir um povo que não se entrega, um povo que não se rende à maioria. Sempre vai existir, está na Bíblia. Esse povo é a igreja de Deus, da qual ou você faz parte ou você vai fazer parte dela. Então, meu prezado, muitos têm a sua esperança firmada na mudança de um governo, num governante. Outro tem a sua esperança numa mudança de um pacote econômico. Outro tem a sua esperança no homem terreno. Mas eu quero lhe dizer que a nossa esperança para a situação que está por vir, que é grave, é muito grave, é a única esperança, o único refúgio seguro é no esconderijo do Altíssimo, é em Jesus Cristo. Um certo dia, o ano passado, um amigo meu perguntou para mim: Marcos, você acha que o Brasil vai ser um celeiro de bênçãos para outros países? Eu falei para ele: não, eu não acho, não tenho, eu tenho certeza que não. Mas não é pessimismo, é porque a Bíblia, ela nos mostra tudo o que vai acontecer. Ela vem mostrando há muitos e muitos anos o que vai acontecer. E tudo está acontecendo e vai acontecer tudo o que está escrito. Vai se cumprir, porque a palavra é de Deus. Não é do Marcos, não é do pastor, não. É a palavra de Deus e ela se cumpre. Queira o homem ou não, a Bíblia vai se cumprir. Creia o homem ou não, a Bíblia vai se cumprir até o final. Então, meu prezado amigo, aquele homem me perguntou: o Brasil vai ser celeiro de bênção para outros países? Eu falei: não, porque a Bíblia não fala disso. A Bíblia fala o contrário disso. A Bíblia fala que os últimos dias serão tempos trabalhosos, tempos difíceis. E a tendência é estreitar. Nós estamos vendo aí a maioria dos países tomado pelo comunismo. Tudo isso está escrito. Assim como aconteceu o Covid-19, o coronavírus, e houve aquela mortandade toda, da mesma forma, daqui a pouco vai se ouvir gritos de horrores no mundo inteiro, pessoas gritando pelo desaparecimento de entes queridos. Sumiu meu pai, sumiu meu filho, sumiu minha mãe. Isso está escrito, é o arrebatamento da igreja, é a volta de Jesus Cristo para buscar um povo.
E você pode fazer parte deste povo. A porta está aberta para todos, ainda está aberta. Porque assim como a arca de Noé se fechou e muitos buscaram socorro e não encontraram mais, quando a porta da graça se fechar, que já está para fechar, quando ela se fechar, ninguém mais poderá entrar. A oportunidade é enquanto estamos respirando. Eu estou aqui agora. Quem sabe se amanhã eu estou vivo? Ninguém sabe. Só o Senhor sabe. Então eu tenho que viver preparado, buscar minha comunhão constante com Jesus Cristo através da palavra de Deus. Procurar praticar, não só pregar a palavra, mas praticar a palavra. Que a Bíblia, ela mostra claramente que a salvação, ela não é só para aqueles que pregam a palavra, é para aqueles que se santificam. A Bíblia diz, segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. O que é santificação? Santificação é um processo que acontece com o homem depois que ele toma a decisão de confessar Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. No momento que você crê nesta palavra que eu estou pregando, se você crê realmente, você pode provar essa fé. A única maneira de você evidenciar esta fé, se você realmente crê, é confessando a Jesus Cristo como Senhor e como Salvador da sua vida. E quando você faz isso, você passa ali pelo processo da regeneração. E vem em seguida o processo da santificação, que ela acontece pela palavra, pela prática da palavra de Deus. Então, meu amigo, guarda esta palavra, ouve esta palavra por quantas vezes você puder ouvir este áudio, porque Deus está falando com você esta noite. E você que está distanciado ou distanciada do Evangelho, a porta está aberta para você, Deus está te esperando, Deus está falando com você esta noite. Não demora, não tarda. Aquele filho pródigo, quando saiu da casa do pai, o pai não foi até ele onde ele estava, não. O pai esperou. Mas ele caiu em si, ele olhou para dentro de si, percebeu a situação miserável em que estava, tomou uma atitude e voltou para a casa do pai. E a Bíblia diz que o pai recebeu com alegria, beijou, abraçou, fez a festa e disse para ele: você não vai ser empregado coisa alguma, você tem parte na herança mais uma vez. É isso que Deus quer fazer com você, pelo amor que Ele tem a você, mas isso só vai acontecer se você tomar o primeiro passo. Louvado seja o nome do Senhor para todos sempre. Então, meu amigo, minha amiga, eu quero dizer esta noite que a porta da graça está aberta. Eu não sei quantas oportunidades você vai ter, não sei quantos convites você vai receber, não sei qual a decisão que você vai tomar, mas a palavra foi ministrada para você. Deus está falando com você. Deus quer a tua volta. Deus quer te usar para, através de você, trazer outras pessoas. Ele quer fazer de você instrumento para ganhar vidas. Tem vidas ao teu redor, ao teu lado, que precisa de salvação. Deus quer usar a tua mão para curar enfermos, para fazer milagres. Deus quer usar a tua boca para levantar enfermos, para repreender o mal. Deus quer te usar como instrumento na terra e você está aí negligenciando. Dá o primeiro passo, toma essa atitude. O que é que está te prendendo? Às vezes algo tão medíocre, tão pequeno, prende o homem. E o homem diz: eu vou tentar tirar isso da minha vida para depois ir para Jesus. Você não vai tirar nunca, porque quem faz a obra regeneradora é o Espírito Santo. A obra da salvação, o único agente chama-se Espírito Santo. Então você tem que vir para Jesus do jeito que você está, quebrado, todo arrebentado. Você tem que vir como filho pródigo. Filho pródigo estava cheirando a porco, certamente, mal vestido, maltrapilho, mas ele veio.
quantos e quantos pensamentos negativos estavam na cabeça do filho pródigo no caminho ao retorno à casa do pai. Mas ele veio. Talvez o inimigo dizendo na mente daquele jovem: teu pai não vai te aceitar, teu irmão não vai te aceitar, os vizinhos vão falar de você porque você fez isso e fez aquilo. Mas não importava para o pai, o que importava era que ele estava voltando. E quando ele chegou, a Bíblia diz que o pai, vendo ainda de longe, correu ao seu encontro, abraçou, o beijou, vestiu-lhe roupa nova, sandálias novas, colocou no seu dedo um anel como símbolo da herança. Bendito é o nome do Senhor para todo sempre. É isso que Deus quer de você, é isso que Jesus Cristo quer da tua vida. Toma atitude, toma uma decisão, cria coragem. Dá o primeiro passo, volta para Cristo. Se você puder hoje, não deixa para amanhã. E Deus, Ele vai fazer com toda convicção. Eu passo isso para você. Quando você, homem ou mulher, der esse primeiro passo para Jesus, algo tremendo, algo grandioso vai acontecer na sua vida. Pode ter certeza. E você vai dizer, como muitas pessoas já disseram, ouvi muitas pessoas dizerem: se eu soubesse que era tão bom, eu teria ido há mais tempo. Então, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, que esta palavra, ela fixe no seu coração, que ela comece a germinar, brotar, que o Espírito Santo de Deus cubra a tua vida, que esta palavra não seja roubada do teu coração como aquela semente que foi lançada à beira do caminho. Que esta palavra brote frutos e mais frutos na tua vida. Que o Espírito Santo de Deus te alcance nesta noite. Dá o primeiro passo. Jesus está te esperando. E eu quero agradecer a todos vocês. Obrigado pela atenção de vocês. Que Deus abençoe vocês muito, 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 muito mesmo. Deus abençoe.